Boa tarde, aí 12h30, meio-dia e meio aqui na nossa live do meio-dia, que logicamente acontece aí durante o meio-dia. Quero ser muito específico aqui hoje nessa série que eu estou falando sobre seleção de pessoas por perfil comportamental. Já falei sobre o perfil comportamental psicológico das chefias, das empresas, das instituições, das equipes e também, logicamente, do perfil psicológico comportamental de quem está aí dentro do processo de seleção. O que eu quero trazer hoje aqui? Um cenário, né? Eu tenho falado muito aí sobre os testes de cenário projetivo, em que quando eu tenho qual o perfil psicológico comportamental que eu preciso para aquela vaga, desenhado esse perfil aí em torno das gerências, das chefias, da cultura psicológica comportamental da empresa e também da equipe. Há um índice que a gente mede, que é o chamado o índice IPT, que é o índice de personalidade no trabalho. E esse índice, ele é muito importante, ele é composto aí de uma verificação de 20 situações, é um índice inclusive valorado, as grandes empresas usam esse índice para poder levantar aí o perfil comportamental psicológico no trabalho. E isso é muito importante. Então eu quero trazer aqui esse índice de personalidade no trabalho. Quero trazer um seguinte cenário. A gente tem aí uma seleção de currículo. Eu ainda não falei sobre a seleção de currículo, eu ainda não falei sobre o recrutamento em si, né? Que é uma outra etapa, é uma etapa importante também, mas todo esse movimento que eu estou fazendo aqui desde a semana passada é falar sobre seleção por perfil comportamental psicológico. Talvez eu pudesse falar o seguinte, que tipo de gente que você quer trabalhar com você? É um pouco disso também. Que tipo de caráter, de personalidade, de temperamento eu preciso lá na minha equipe? É isso também. Mas o que eu estou trazendo aqui é o olhar, as informações, os métodos da psicologia, principalmente a psicologia comportamental, para a gente poder identificar aí esses perfis. Então, quando a gente trabalha com o IPT, o índice de personalidade no trabalho, a gente tem diversas variáveis que compõem identificação dessa personalidade, que é o que nós estamos querendo. Quero conhecer antecipadamente com que tipo de personalidade eu vou me dar ou lidar aí no trabalho. Então é sobre isso que eu quero dar uma dica sobre o IPT daqui a pouquinho, cumprimentar o pessoal que está entrando aí, Alice, Jonatas Farias, muito obrigado aí, vocês que estão entrando. Então olha só, o IPT, né, o índice de personalidade no trabalho, e aí gente, é processo de seleção. É processo de seleção por personalidade. Quem não se encaixa nessa personalidade definida aí pela vaga, olhando a estrutura, gerência, cultura psicológica da empresa e equipe, eu já vou realmente descartar do processo de seleção, ainda que ele tenha um currículo técnico ok? Então olha só, o IPT, o índice de personalidade do trabalho, entre diversas variáveis comportamentais, ele me dá uma variável que é muito interessante, que é a variável do estilo de trabalho, e o estilo de trabalho mensurado pelo perfil comportamental psicológico. Então vamos lá para o seguinte cenário. Eu tenho duas pessoas selecionadas que tecnicamente, por suas habilidades e competências, eu estou com o currículo delas na mão, as outras já foram descartadas. Esse é um processo de seleção em que realmente os fortes sobrevivem, os fortes que são fortes tecnicamente, mas também que têm a personalidade forte, adequada para tudo aquilo que a gente está falando aí nos últimos dias. Olha só, o IPT, o índice de personalidade
para o trabalho ou no trabalho, ele tem uma variável que particularmente eu gosto muito, que é a variável do estilo de trabalho. E o estilo de trabalho, já validado pelas experiências e pelas habilidades comportamentais, me faz tomar uma decisão entre uma pessoa e outra pessoa que tem o mesmo nível de habilidades e competências e que também o perfil psicológico comportamental já está aí numa variante aí de pelo menos um percentil, né? De pelo menos aí de 80 a 85% daquilo que eu desenhei. Então olha só, tudo isso que eu estou falando aqui são informações do processo de seleção para o perfil comportamental que eu trabalho. Então vamos voltar aqui em uma das variáveis do IPT, o índice de personalidade do trabalho, que é o estilo do trabalho. Então eu tenho duas pessoas de perfis comportamentais parecidos, porque as pessoas elas são diferentes, mas bateu ali, né, o perfil comportamental psicológico que eu quero. Tecnicamente aprovadas, e aí tecnicamente aprovadas realmente por igual, elas têm 100 e 100 nas habilidades e nas experiências comprovadas. Mas olha só, eu ainda quero e posso fazer um refinamento dessa personalidade. E aí o IPT, ele me traz o estilo de trabalho. E o meu estilo de trabalho, ele é marcado ou ele é representado pela minha personalidade. Então, olha só, eu posso escolher entre alguém que já teve o currículo de excelência selecionado, da personalidade adequada e também no cenário projetivo eu tenho agora uma outra informação, que é a informação do estilo de trabalho. Então eu quero dizer para você que num processo de seleção em que a gente está olhando perfil psicológico comportamental, se adequar, ok? Legal, mas a gente tem uma outra questão. No cenário projetivo, eu posso definir entre o seu estilo e o estilo de uma outra pessoa. E como a gente faz a variação ou a composição aí dessas variáveis? Olhando realmente qual estilo de trabalho tem a ver com a estrutura da personalidade, da vaga e do emprego e da cultura psicológica da empresa e da equipe. Então isso significa que eu tenho então um instrumento que me dá esse refinamento da personalidade, né, do índice, por causa do índice de personalidade no trabalho, que vai me dizer o seguinte: entre escolher uma pessoa que tecnicamente ela está aprovada, que a personalidade dela também tem essa adequação, eu ainda tenho um outro refinamento, que é o estilo de trabalho. E eu consigo, dentro de uma dinâmica projetiva de vivência, definir por um estilo ou outro. Tive esse resultado, eu vou para as definições. Então eu apresento o diagnóstico de duas pessoas com excelência para a vaga, mas apresento o seguinte: olha, dentro dos cenários projetivos aqui, esse perfil de estilo de trabalho é o que a gente quer na vaga. Então, fiquem muito atentos. Eu preciso ter o perfil comportamental psicológico para a vaga. Técnicas, habilidades e competências, ok. Mas eu também posso ainda trabalhar melhor, fazer um refinamento nessa escolha pelo perfil do trabalho, pelo estilo do trabalho. E um estilo de trabalho em que eu faço a checagem desse estilo de trabalho em relação a possíveis comportamentos. Então, eu gosto muito de trabalhar isso, porque a gente não está falando de uma exclusão. A gente está falando de errar menos na seleção de pessoas por perfil comportamental. Deixa eu cumprimentar o pessoal aqui, a Fabiane Pereira, meu amigo jornalista Cássio Freitas, acompanhem o Cássio aí, jornalista hoje do Terça Livre, um dos principais canais hoje de uma voz, não uma voz alternativa a tudo isso que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, mas uma voz que realmente faz uma análise desses contextos que nós estamos vivendo de uma maneira completa
completamente inteligente e diferente, que é o que a gente mais precisa hoje no jornalismo, é de inteligência. E aí eu entraria em outras questões, mas o meu lado jornalista, ele não deixa de falar às vezes. Então, para a gente poder fechar aqui a nossa live do meio-dia, o IPT, o Índice de Personalidade no Trabalho, vai me dar aí, entre outras variáveis, a variável do estilo de trabalho. E eu posso fazer essa escolha comportamental, psicológica aí nesse movimento e nessa organização dos cenários projetivos. Quero agradecer a todo mundo. Conhece alguém que precisa melhorar aí o seu estilo de trabalho? Por que ele não muda o estilo de trabalho? Tem a ver com personalidade. A gente vai trabalhar isso aí ou a gente vai melhorar a nossa seleção? Um beijo para você, uma boa quinta-feira, uma tarde aí abençoada e que Deus te abençoe. Mande isso para alguém que está no movimento do trabalho.